Então nós estamos continuando hoje no Tadel Teológico. Esse Tadel é Tadel Teológico. Nós estamos com o estudo do louvor e da adoração, as bases bíblicas para o louvor e adoração. Inclusive, se você não tem a apostila e você quer a apostila para você estudar até de uma forma mais profunda, tanto no formato digital quanto a apostila impressa, você pode adquirir, certo? Se você quiser, você vai anotar seu nome agora e você vai entregar na saída ao nosso irmão Walter, tá certo? E ele vai dizer a você como é que você faz para adquirir a apostila, tá certo? Nós estamos então no capítulo 2, o louvor no Antigo Testamento. Então nós vamos continuar dessa parte. Então, quando nós falamos de louvor no Antigo Testamento, a pessoa que mais se destaca no Antigo Testamento é o salmista Davi. Então, Davi, ele compôs 73 salmos. Olha que compositor Davi era. 73 salmos ele compôs. Ele organizou também a ordem de adoração no tabernáculo. Davi, ele instituiu músicos e cantores. Ele fez algo realmente novo. Davi foi um homem que inovou. Abra comigo lá em 1 Crônicas, capítulo 25. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 25. Esse modelo que nós estamos aplicando aqui, modelo harpa e taça, é inspirado em Davi. Davi foi um homem que instituiu cantores e músicos que se revezavam 24 horas por dia, 7 dias na semana. Se puder colocar mais um pouquinho de retorno aqui, por favor, para mim. Então, em 1 Crônicas, nós não vamos ler o capítulo, só quero que você visualize aí comigo. Dá uma olhada aí. Então, desde o capítulo 22, pode aumentar mais aqui o retorno e pode baixar um pouquinho na frente. Davi faz os preparativos para edificar o templo, capítulo 22. Dá as ordens a Salomão, capítulo 22. 23, ele institui os turnos e as funções dos levitas. No capítulo 24, ele institui os turnos dos sacerdotes. E no capítulo 25, ele então institui os cantores. Então, esse modelo que nós temos aqui na nossa igreja, que inclusive está acontecendo toda terça, quinta e sexta, nós temos 3 turnos, é inspirado em Davi. Davi foi quem instituiu músicos e cantores que se revezavam 24 horas por dia, 7 dias na semana. Agora, antes da gente falar sobre o tabernáculo de Davi, eu quero mostrar a vocês o tabernáculo de Moisés. Para entendermos o tabernáculo de Davi, nós temos que entender o tabernáculo de Moisés. O som tá legal aí no meio, para trás, tá bom? Só não tem retorno aqui para mim ainda, não está saindo nada. Oi. Vamos ver o tabernáculo de Moisés. Ok, agora chegou. O tabernáculo de Moisés foi construído no deserto. Então, enquanto Israel estava peregrinando no deserto, esse tabernáculo foi construído. O fundamento do tabernáculo de Moisés era sacrifícios de animais. Então, animais tinham que ser mortos, sangue derramado, e esse sangue ele era oferecido ao Senhor através do sumo sacerdote, juntamente com os sacerdotes. E esse tabernáculo, pode passar para o próximo, ele era dividido em 3 compartimentos. Então, aqui nós temos o que nós chamamos de átrio. Átrio é toda essa parte externa aqui, e nós temos então aqui a porta do átrio, certo? Então, o primeiro compartimento era o átrio aqui fora, o átrio externo, a porta, e tudo isso aqui era o átrio interno. Átrio externo, porta e átrio interno. E então, o primeiro móvel que nós encontramos é o altar de bronze, ou altar de holocausto. Então era uma caixa
tipo uma churrasqueira gigante com grelha, e os animais eram sacrificados e queimados aqui nesse altar. Então o sangue, haviam 4 pontas aqui no altar, e essas 4 pontas o sangue era aspergido. Então o tabernáculo de Moisés era fundamentado em quê? No sacrifício de animais. O sacerdote lavava as mãos na bacia de bronze, e então entrava. Aqui nós temos o primeiro véu, que é a entrada do santo lugar. Era uma cortina, e então tinha a entrada do santo lugar. E aqui então temos o santo lugar, com o candelabro, com os seus 7 braços. Temos a mesa com os pães da proposição, 12 pães que eram trocados diariamente. E nós temos aqui uma caixa também, que é chamada de altar de incenso. O sumo sacerdote e os sacerdotes ofereciam incenso nessa caixa. Havia um segundo véu, e então um terceiro compartimento, que era o Santo dos Santos com a Arca da Aliança. Então esse era o tabernáculo de Moisés. Quem podia passar por essa porta aqui? Do lado de fora ficava todo mundo. Então, de um lado ficava 3 tribos, do outro lado ficavam mais 3 tribos, atrás ficavam mais 3, atrás, na outra lateral, mais 3. Então, totalizando 12 tribos. E elas eram organizadas no formato de cruz. Mas só quem passava por essa porta era sumos sacerdotes e sacerdotes. Nenhuma pessoa do povo comum poderia entrar lá dentro. Só sumos sacerdotes e sacerdotes. E então oferecia-se o sacrifício de animais. Mas o que foi que Davi fez? Coloca agora a estrutura do tabernáculo de Davi. Olha a mudança. É uma mudança radical no padrão de adoração. Porque o tabernáculo de Davi agora é uma tenda bem simples, e a Arca da Aliança no meio, e tudo à vista, nada escondido, tudo aparecendo. E era aqui que os cantores e músicos se revezavam. Eles então, com seus instrumentos musicais, eles cantavam e adoravam o Senhor diante da arca, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então é uma mudança tremenda. Volta para o tabernáculo de Moisés. Deixa ele voltar lá. Toda uma estrutura sofisticada, acesso restrito a poucos. Então não era todo mundo que entrava. Tinha que haver sacrifício de animais, sangue tinha que ser derramado. Aqui dentro, que era o lugar mais santo, o santíssimo lugar, o santo dos santos, só quem entrava era o sumo sacerdote uma vez por ano, diante da arca. Então o tabernáculo de Davi é uma inovação. Davi foi um homem muito ousado, mas o que ele fez teve a aprovação de Deus. Separando, no tabernáculo de Moisés havia um véu que separava a entrada do átrio, a entrada do santo lugar, a entrada do santo dos santos. 3 entradas para que as pessoas tivessem, para que o sumo sacerdote tivesse acesso à presença de Deus. Hoje nós estamos com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor diretamente. Eu não sei se você consegue entender a profundidade disso, mas não há mais um véu agora. O véu foi rasgado. Então Davi, ele antecipou, né? E é isso que eu admiro em Davi, porque Davi viveu por volta do ano 1000 antes de Cristo, 950 antes de Cristo. Ou seja, ele 1 milênio antes, ele antecipou o que aconteceria lá na cruz. Davi, ele visualizou o que aconteceria. O véu seria rasgado e as pessoas estariam agora aqui, ministrando diante do Senhor, diante da arca da aliança. Nós não temos uma arca aqui da aliança, por quê? Porque nós estamos diante do Senhor. A presença do Senhor em nosso meio é a arca da aliança. Então Davi foi um homem inovador. Para ele, a presença de Deus era essencial.
Queridos, no culto do Novo Testamento, eu queria que a gente orasse agora um pouquinho. Vamos orar, porque eu não quero que seja apenas palavras, mas eu quero que seja revelação, né? Eu quero que você receba realmente, não ensino da letra, mas que você receba ensino da revelação do Espírito Santo. Porque senão não vai fazer diferença, não é mesmo? Eu só vou gastar aqui tempo, você também só vai gastar tempo e nada disso vai mudar. Mas se for revelação, isso vai mudar a nossa postura. Amém? Senhor, nós pedimos espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento do Senhor. Oro para que os olhos do nosso coração sejam abertos. Eu peço, Senhor, que os meus irmãos aqui estejam, Senhor, abertos para receber, não apenas ensino da letra, mas ensino do Espírito. Nós pedimos algo que nos transforme, nós pedimos uma palavra que mude a nossa postura, mude a nossa visão. Repreendemos, Deus, em nome de Jesus, todo espírito de dispersão, todo espírito de incredulidade, de sonolência, de indiferença à palavra do Senhor. Eu declaro os céus abertos sobre nós, assumimos autoridade nesse lugar, e eu oro por anjos aqui, Senhor, em nome de Jesus, amém. Para Davi, a revelação da presença de Deus era essencial. Queridos, nós não podemos ter cultos onde a presença de Deus não esteja, porque o que muda as nossas vidas é a presença de Deus. Um culto sem a presença de Deus vai ser apenas um encontro social. Você entra, você sai e nada muda. Mas quando nós temos um encontro com a revelação da presença de Deus, isso muda, isso transforma as nossas vidas. Então Davi, a pergunta de Davi foi: como eu vou trazer a arca de Deus para mim? Como eu vou trazer a arca para Jerusalém? Olha a preocupação de Davi. Porque a arca simbolizava a presença. Como eu vou trazer a presença de Deus? O que me importa é a presença de Deus. É isso que Davi estava dizendo. Então ele não fez voltar a arca para o monte Gibeon, onde estava o tabernáculo de Moisés. Ele fez voltar a arca para o monte Sião. Então, na época de Davi, haviam dois montes: o monte Gibeão, com sacrifícios de animais, com o tabernáculo de Moisés funcionando, sem a arca, e o monte Sião, onde tinha adoração, onde tinha louvor, onde músicos e cantores estavam se revezando diante da arca da aliança. Então o monte Sião é a igreja, o monte Gibeon simboliza a velha aliança. Então nós não estamos debaixo da velha aliança. Nós não precisamos mais de sacrifícios de animais, nós não precisamos mais de qualquer outro sacrifício. Não, Deus só vai atender o meu louvor se eu estiver de joelhos, e se meus joelhos doerem muito, né, e eu esfolar os meus joelhos e até sangrar, aí Deus vai se compadecer de mim e Ele vai me ouvir. Isso é a antiga aliança. A nova aliança não é baseada no nosso esforço. A nova aliança é baseada no sacrifício de Jesus. Ele já fez o sacrifício de uma vez por todas. Agora eu entro na presença dele e desfruto. Amém? Às vezes nós temos um pouco da mentalidade do tabernáculo de Moisés. Nós somos legalistas, irmãos, às vezes. Nós tendemos mais para o legalismo do que para a graça. Alguns estão exagerando na hipergraça, né? Hoje no meio evangélico tem muitas igrejas que pregam a hipergraça. O que é isso? A supergraça, né? Deus perdoa todo mundo, mesmo se você pecar, venha do jeito que você está, mas continue do jeito que está, porque Deus lhe ama, né? Deus quer seu coração, no final das contas todo mundo vai ser salvo, até o diabo vai ser salvo. Então alguns estão entrando na hipergraça, mas nós não podemos nem estar na hipergraça, porque só existe perdão com arrependimento, só existe perdão com conversão, com abandono da vida antiga, com abandono de práticas antigas. Mas também nós não podemos estar no legalismo, porque muitas pessoas estão relacionando com Deus não porque amam Deus, mas porque têm medo de Deus.
Outros estão relacionando com Deus porque querem conquistar o amor de Deus. Você não precisa conquistar o amor de Deus. Você já é filho amado. Então nós precisamos desse equilíbrio. E Davi, ele soube equilibrar as coisas. Então, vamos lá comigo para 1 Crônicas 13. Primeira Crônicas 13, verso 3. Davi diz: tornemos a trazer para nós a arca. Vamos substituir aqui arca por presença. Tornemos a trazer para nós a presença do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Nos dias de Saul, a presença de Deus foi desprezada. A arca tinha sido roubada pelos filisteus. Aliás, roubada não. A arca tinha sido levada, pelos filisteus na batalha que Ofni e Finéias morreram, lá em 1 Samuel capítulo 2. Eles perdem a batalha, os filisteus levam a arca, colocam diante de Dagon. E Dagon então amanhece caído diante da arca. Colocam Dagon de pé, Dagon amanhece novamente caído, agora cortado pela metade, que era Deus, o Deus dos filisteus, metade homem, metade peixe. E então os filisteus ficam aterrorizados, e daqui a pouco então começa a aparecer tumores neles. Eles começam a ter doenças, e então eles dizem: vamos nos livrar da arca. Colocam a arca em cima de um carro de boi, e os bezerros levam a arca. Eram bezerros desmamados. Então os bezerros foram berrando, reclamando, mas levaram a arca de Deus. Isso dá uma bela mensagem, porque nós muitas vezes estamos berrando, reclamando, como bezerros desmamados, mas nós precisamos levar a arca de Deus, e contra a natureza, porque eles estavam lá com a mamãezinha deles, a vaca, com eles lá, e eles foram. Então levaram a arca de Deus, e a arca de Deus ficou na casa de um homem lá, e aquela casa foi abençoada. E então passaram-se muitos anos, e Saul nem aí com a arca de Deus. Saul não trouxe a arca de Deus de volta para Jerusalém. E então Davi diz: não, peraí, está errado isso. A arca de Deus está lá, desprezada. Não, nós temos que trazer a arca de Deus para Jerusalém. Então Davi era um homem que amava a presença de Deus. Sabe, irmãos, nós temos que ter esse coração como Davi tinha. Nós precisamos amar a presença de Deus. Na tua célula, quem é o centro? Quem é o centro das atenções? A presença de Jesus está lá no meio da tua casa, na tua célula, na tua casa, na tua família, em nossos cultos. A presença de Deus está. Nós não só podemos, queridos, ter a presença de Deus quando tem gente de fora, não. Domingo foi uma presença muito gostosa, mas nós não dependemos de Vitor Valente para ter presença de Deus. Mas parece que nós somos motivados só quando tem alguém de fora. Isso está errado. E eu pensei isso domingo, mas eu me calei. Quando foi ontem, Abner chegou para mim e disse: Painho, por que domingo o povo louvou tanto? O louvor foi diferente. E eu fui pensar nisso. Sabe, muitas vezes nós somos motivados por quem está aqui em cima. Isso está completamente errado. Nós trazemos pessoas de fora para ministrar aqui, porque sabemos que eles têm algo de Deus. Cada um tem uma unção diferenciada. Mas nós não somos dependentes disso, irmãos. A presença de Deus pode vir tão forte em teu quarto, quanto veio domingo, quanto veio na escola de adoradores, quanto veio no encontro com Deus. Mas muitas vezes nós estamos o quê? Limitando a presença de Deus. E não desfrutamos da presença de Deus como ela tem que ser desfrutada. Davi era um homem que amava a presença de Deus. Então nós temos que ser uma igreja assim. Nós não podemos ser uma igreja de eventos. Porque evento é vento. Eu conheço muitos crentes que são vento, porque só estão vivendo de eventos. Não,
Os eventos têm um propósito. Uma conferência dessa tem um propósito, tem um objetivo: despertar algo em você, acender uma chama no teu coração. Mas você tem que alimentar essa chama dia após dia. Amém? O culto de domingo continua. Terminou aqui, Vitor Valente foi-se embora para São Paulo, mas o Espírito Santo permaneceu. E é você que tem que se alimentar do Espírito. E essa chama tem que queimar. Então Davi foi um homem que amou a presença de Deus. Então do capítulo 13, passa comigo, 14, 15. Eles erram em trazer a arca na primeira vez. Falham. Coloca a arca num carro de boi. O carro de boi tropeça. Uzá quer segurar a arca. Morre fulminado. Davi, e agora? Como é que a gente vai trazer a arca de Deus? A arca de Deus tem que ser trazida não em carros de boi. A arca de Deus tem que ser trazida no ombro dos levitas. Então não são nossas carroças que vão trazer a arca de Deus, ok? Podemos ter aqui, moving, head. Podemos ter shuri. Podemos ter, além de shuri, shu, né? Podemos ter teclado. Podemos ter cubo. Podemos ter takamine. Podemos ter uma bateria, odere. Nada disso vai trazer a presença de Deus. Essas são as nossas carroças. O que vai trazer a presença de Deus é quando a glória de Deus encontrar lugar nos nossos ombros. Deus vem sobre vidas. Deus não unge microfone, violão, bateria e teclado. Ele não unge. Ele não usa isso aqui sozinho. Deus usa vidas. Então Davi disse assim: não, peraí, não é carroça de boi que vai trazer a presença de Deus. Lá em Êxodo, lá em Levítico, lá em Números, a arca de Deus era carregada nos ombros. Você é o levita. Você é o levita. Levita não só é quem toca e canta aqui. Algumas igrejas, né, tem isso, né? Ministério de música é os levitas. Não, eu não creio assim. Levitas é toda a congregação. Porque não há agora uma classe especial, né, sacrossanta, angelical, de gente com asas, né, cantando aqui em cima. Não, os músicos e cantores, eles têm um dom e um talento dado por Deus. Mas toda a igreja é a congregação. Toda a igreja ministra diante do Senhor. Amém? Então, Ele quer vir nos teus ombros, meu irmão. Ele quer vir nos teus ombros. Ouça uma música do Ministério Zoe que fala sobre isso. Eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória. Alguém já ouviu essa música aqui? Ouve de novo. Pega a letra. Medita nessa letra. Porque é assim que Deus vem. Não são as nossas carroças. Nós podemos ter telão de LED aqui, queremos ter, tá? Não sou contra essas coisas não, tá? A gente vai ter telão de LED, a gente pode ter mesa Behring X32, que essa nossa está precisando realmente, né, ser trocada. Nós podemos ter iluminação de última geração, nós podemos, né, ter aqui canhões de LED, mas nada disso vai trazer a presença de Deus sozinho. Tudo isso é muito legal, muito bom. Eu sou o primeiro a querer investir nisso, né? A gente tem instrumentos aqui, violão de qualidade, bateria de qualidade. Vamos trocar o teclado por algo melhor. Nós queremos comprar esses bichinhos aqui, que é bem legal. Gostei muito desse negócio para baixo para cima. É bem legal. Vamos comprar. Mas eu sei que não dependemos disso. Não dependemos disso. Não é isso que traz a presença de Deus. O que traz a presença de Deus somos nós. Amém? É você, é quando a gente se une como igreja e então a presença vem. Porque eu já tive em lugares que só tinha um violãozinho de Giórgio, nem elétrico era. Mas quando eu passava na calçada daquela igreja, eu sentia a presença de Deus, eu começava a chorar lá fora. Isso é presença de Deus. Então, claro que nós queremos ter as duas coisas: tecnologia, bons instrumentos, boa iluminação, bons equipamentos de som, mas nós queremos ter a essência,
que é um coração que ama a presença de Deus. Aí quando a gente tem as duas coisas, pronto, explode. Por quê? Porque a sociedade, essa geração é uma geração midiática, de iluminação, de cores, de LED. Pronto, com a presença de Deus e mais uma boa iluminação e um bom som, a gente vai conseguir conquistar vidas. Mas a essência é presença de Deus, carregada sobre os ombros. Então, do capítulo 13 ao 16, vai passando aí. A arca volta para Jerusalém. Agora eu quero ler com vocês 2 Samuel 6. Segunda Samuel 6, 17. A arca entra finalmente em Jerusalém, ao som de música, nos ombros dos levitas, Davi dançando com todas as suas forças, estava vestido de uma estola sacerdotal. Verso 17 diz: introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que Davi armara. Então a arca não foi colocada no monte Gibeon, a arca não foi colocada lá no tabernáculo de Moisés, a arca foi colocada na tenda que Davi lhe armara. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a comunidade e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um pedaço de carne e passas. Então se retirou todo mundo, cada um para a sua casa. Todo mundo estava feliz, todo mundo estava jubilando, porque finalmente a arca tinha voltado. Então agora, pode colocar o próximo. 2 tabernáculos estavam armados. O de Moisés no monte Gibeon, sem a presença do Senhor. Aí você pode anotar as referências, eu não vou ler, mas se você quiser conferir, 1 Crônicas 16, 37 a 43 diz sobre o tabernáculo de Moisés no monte Gibeon. E 21, 28 a 30. Então o tabernáculo de Moisés estava armado lá, sem a arca, sem a presença de Deus. Enquanto o tabernáculo de Davi estava no monte Sião, com a presença do Senhor. Então 2 Samuel 5, 7. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Então o monte Sião estava em Jerusalém. E 2 Crônicas 5, 2. A arca foi levada para Jerusalém e para um lugar específico em Jerusalém, que se chamava Monte Sião, que era a fortaleza de Davi. Não é a igreja Monte Sião não, tá? Eles se inspiraram no Monte Sião original, tá? Congregou Salomão, os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Agora o templo estava construído, então eles levariam a arca para o templo de Salomão. Mas o que nos interessa aqui é o quê? 40 anos do tabernáculo. 40 anos do tabernáculo de Davi. Esses 40 anos foi um parêntese na história de Israel, porque o Santo dos Santos foi transplantado. Que homem Davi, porque ele viveu na época dele, mas ele não vivia igual aos outros. Davi era um homem, como é que eu posso dizer, que tinha um coração, uma visão muito além da sua época. Ele era um homem visionário. Davi viveu 1000 anos adiante. Já pensou você viver 1000 anos além de hoje? Você hoje está vivendo com a visão e o coração de como se você estivesse em 3018. Ele fez coisas, ele inovou, ele arriscou. Por exemplo, Davi foi lá e pegou os pães da proposição e deu para os soldados comerem. Ninguém podia fazer isso.
Quem comia daqueles pães eram os sacerdotes. Se uma pessoa comesse um pão daquele, morria engasgado. E Davi pega os pães da proposição e dá para os seus sacerdotes, para os seus soldados. Então ele foi um homem realmente ousado e inovador. Coloque o próximo. Enquanto os sacerdotes que estavam no Monte Sião operavam em novas áreas de ministério, todos eles tinham a oportunidade de ministrar ao Senhor, porque não havia véu no tabernáculo de Davi. Então não tinha sacrifício animal, os sacrifícios eram espirituais. O tabernáculo de Davi é uma figura da igreja. A ordem de adoração no tabernáculo de Davi é de significado especial. O que Deus está querendo fazer, ou o que Deus já está fazendo, irmãos, nos nossos dias, é uma figura do que acontecia no tabernáculo de Davi. Então nós temos, agora nós vamos encerrar lá em 1 Crônicas 15, 28. 1 Crônicas 15, 28. Essa é a ordem de adoração do tabernáculo de Davi. Assim todo Israel fez subir com júbilo, com alegria, a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, trombetas, símbolos, também fazendo ressoar alaúdes e harpas. Nós temos o que aqui? Uma lista de instrumentos musicais. Por que no culto nós temos instrumentos musicais? Porque Davi introduziu no culto do tabernáculo de Davi instrumentos musicais. Agora vamos para 1 Crônicas 16:4. 16:4. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, e celebrar, e louvar, e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, e aí nós temos a lista de líderes de adoração, Asaf, e aí tem os outros, né? Zacarias, Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias. Então o que é que nós temos aqui? Líderes de adoração. Lideravam músicos, lideravam cantores. Então nós temos também cantores proféticos no tabernáculo de Davi. Não é apenas uma pessoa cantando, mas nós temos o líder de adoração e agora nós temos cantores proféticos junto com o líder de adoração. Nós estamos vendo aqui a ordem de adoração do tabernáculo de Davi, que é uma figura da igreja. Vamos para 1 Crônicas 23:5. 1 Crônicas 23:5. 4.000 porteiros e 4.000, olha quantos, 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos que Davi fez para esse mistério. Davi fez instrumentos. Davi teve tanta sabedoria e inteligência dada por Deus que ele mesmo inventou instrumentos musicais. 4.000 pessoas tocando instrumentos musicais. Era uma grandíssima orquestra. E 1 Crônicas 25, de 5 a 6. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, e cujo poder Deus exaltou, segundo as suas promessas, dando-lhe 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Gedutum e Emã debaixo das ordens do rei. Então tínhamos o rei Davi, debaixo das ordens do rei Davi, 3 líderes principais, Asaf, Gedutum e Emã, e abaixo deles tinham os seus filhos que cantavam na casa do Senhor. Então eu vou parar aqui nessa parte, mas eu quero só reforçar aqui uma coisa: nós não estamos mais debaixo da ordem da antiga aliança, nós estamos debaixo da nova aliança, e na nova aliança a igreja é aquilo que o tabernáculo de Davi foi apenas a sombra. Eu acredito que se Davi chegasse hoje no nosso meio e visse a gente cantando, adorando, mãos levantadas, joelhos dobrados, lágrimas,
ou expressões de dança, expressões de júbilo, de alegria, brados, Davi não se sentiria estranho em nosso meio. Por quê? Porque era esse ambiente que ele tinha lá. E nós estamos falando de alguém que viveu 3.000 anos antes de nós. Já pensou? Esse ambiente da igreja. Estamos com a face descoberta, agora contemplando a glória do Senhor. Claro, Paulo diz que como por um espelho, porque ainda não estamos vendo o Senhor face a face, mas nós estamos contemplando o Senhor. E vamos encerrar com esse texto então, de 2 Coríntios 3. E nós vamos orar. 2 Coríntios 3, 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, ele está falando de um judeu. Quando um judeu se converte, aí ele diz, olha, o véu lhe é tirado. O véu lhe é retirado. Só que para nós o véu já foi retirado. Para o judeu é quando ele se converte. Para nós o véu já foi retirado na cruz. Ora, o Senhor é Espírito. Quem acredita aqui que o Senhor é Espírito? O Espírito Santo é o Senhor, e o Senhor é o Espírito Santo, e Deus é Espírito. Quantos acreditam? Ok. Então ele diz, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Agora eu te pergunto, onde o Espírito do Senhor está? Quem é o templo agora? Diga, o Espírito do Senhor está dentro de mim. Então dentro de mim tem que haver liberdade. Meus queridos, um crente que não consegue louvar, que não consegue adorar, porque tem prisões, não está vivendo a verdade do Novo Testamento, da Nova Aliança. Onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Ele diz, e nós, e todos nós, com o rosto desvendado, sem o véu, contemplando, cara nua, contemplando como por espelho. Paulo diz, não é contemplando diretamente, ainda é uma contemplação indireta, porque nós não estamos diante do Senhor face a face. Mas ele diz, como por um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na própria imagem, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém? Um espelho já é uma grande coisa. Eu estou vendo aqui a imagem refletida. Deixa eu ver. Alguém está com uma camisa escura com listras brancas. Estou certo ou estou errado? Na ponta aqui. Levanta a mão quem está com camisa escura e de listras brancas. Quem é? Uma pessoa da ponta, primeira pessoa, quem é? Levanta a mão aí, homem. Eu estou vendo. E olha que isso aqui não é um espelho, isso aqui é um vidro que está refletindo. Então Paulo está dizendo, nós estamos olhando como por um espelho. Não é ainda olhar diretamente, mas para quem no Antigo Testamento tinha um véu e não podia ver nada, nós já temos o grande privilégio de ver a glória do Senhor. Amém? Então vamos ficar em pé para a gente orar. Senhor, muito obrigado, porque o véu foi rasgado e nós estamos tendo acesso direto ao trono do Senhor. Nós estamos contemplando a glória do Senhor, ainda que como por um espelho, mas nós já estamos contemplando a glória do Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de Davi, que foi um homem inovador, foi um homem ousado, que não se limitou à sua época, aos padrões religiosos da sua época, mas foi um homem que rompeu com paradigmas, e ele introduziu, Senhor, um novo modelo, um novo padrão de adoração. Diante da arca, músicos e cantores, instrumentos musicais, som de música, som de adoração, diante da arca da aliança. Senhor, e isso, Senhor, é um reflexo do que é a igreja. Nós não temos mais o véu nos separando do Senhor. Nós estamos agora
acesso direto ao teu trono. E nós queremos ser uma igreja, Senhor, que cultiva intimidade contigo, que cultiva, Senhor, ó Deus, contemplação, não apenas nos eventos, não apenas na escola de adoradores ou numa conferência, mas nós cultivamos no nosso dia a dia, contemplando a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, segundo a imagem do Senhor, vai sendo formada e gerada em nós. Nós queremos ser, Senhor, aqueles que carregam a sua glória sobre os ombros. Em nome de Jesus. Amém. Então, amém.